Existe um erro muito comum que todos os gestores e gestoras com os quais a gente trabalha acabam cometendo em algum momento ou outro na sua atuação, que é o fato de não querer intervir em processos, em situações ou com pessoas e comportamentos que não estão adequados à necessidade da empresa e por achar que isso é desgastante ou por achar que isso vai ser constrangedor, acabam fazendo uma intervenção pontual somente com aquela pessoa ou mesmo não intervindo. Qual que é a consequência de não fazer uma atuação mais presente quando você percebe uma cagada, quando você percebe que alguma coisa está fora do trilho, quando você percebe que alguma coisa não está sendo realizada da forma como deveria? O problema, ele aumenta de tamanho, porque tudo aquilo que você não dá atenção cresce dentro da organização, vai ganhando espaço, vai ganhando volume, vai sendo repetido por outras pessoas, é capaz até de se transformar parte da cultura, fazer as coisas de uma forma equivocada, errada, diferente, enfim, não padronizada. Tudo isso porque você não tem tempo, porque você não tem energia ou porque você acha que você não tem recurso financeiro para fazer a intervenção e colocar as coisas do jeito que tem que ser. E esse é o grande problema, porque você precisa empilhar esse conhecimento, você precisa somar essa informação, você precisa adicionar esse elemento dentro da estrutura da tua organização. Tudo isso faz parte de você deixar uma direção estratégica clara. Inclusive, se você quer saber como fazer isso na prática, entre em contato com a gente através do link para acessar o nosso programa online Direção Estratégica Clara, que nele existem todas as estruturas necessárias para você poder fazer essa comunicação da maneira correta. Porque qual é o ponto? Quando você percebe que alguém está fazendo alguma coisa errada, ou que a pessoa não tem a informação adequada para agir em conformidade com os processos, em conformidade com os resultados esperados, com a maneira de trabalhar, com os valores da organização, isso precisa ser bem estruturado e precisa ser dito, precisa ser explicitado. E o caminho como a gente faz isso é, muitas das vezes, através das reuniões de equipe, que ocorrem de forma semanal, em reuniões de 15 minutos, analisando os indicadores, analisando os resultados que foram obtidos, a forma como eles foram obtidos e tudo isso, realizando uma intervenção que pode ser positiva no sentido de valorizar aquilo que está acontecendo de bom, mas também uma intervenção de colocar as coisas de volta no prumo quando elas não estão acontecendo da forma como deveria estar acontecendo. E isso é papel do gestor e é papel da gestora. Se você tem um papel de cuidar das pessoas e cuidar dos processos de uma organização e você não faz o seu papel de comunicar o que não está legal, de adicionar essa informação nas reuniões de equipe, porque você acha que pode ser constrangedor, porque você acha que isso é desgastante, você não está executando o seu papel. E a consequência disso é que isso vai ganhando forma dentro da sua empresa, vai ganhando forma dentro da sua área de responsabilidade, e quando você menos esperar, esse elefante cresceu, se transformou num monstro dentro da sala e aí você já não consegue mais tirar ele pela porta. E aí é que entram os grandes dilemas e conflitos, porque alguns problemas e algumas estruturas de trabalho se tornam tão formadas dentro do ambiente em que você está, que você precisa ou gastar muito mais dinheiro, muito mais tempo e muito mais energia, ou simplesmente não consegue mais mudar aquela estrutura e a forma como as coisas são feitas. Então é muito importante que a erva daninha ela seja arrancada da sua horta quando ela está começando a crescer. Porque depois que ela cresceu, ela já vai dar semente, né? Ela vai aumentar em volume, em tamanho, vai criar raiz e aí fica muito mais difícil de você conseguir arrancar. E fica muito mais difícil de você conseguir eliminar na totalidade o problema que você deixou ser construído simplesmente porque você teve preguiça ou porque você achou que você não tinha tempo, porque você tinha outras prioridades ou porque você não tinha dinheiro para fazer o que precisava ser feito. Então presta muita atenção nas coisas que você sabe que estão fazendo errado ou de forma despadronizada, sem uma estrutura que é a que você precisa que seja utilizada e você não está dando atenção para isso, fique sabendo que você vai ter um problema muito maior ali na frente. Então para de ficar jogando para depois, para de ficar olhando para o outro lado, fingindo que o problema não existe, porque a consequência vai voltar para você. No seu papel de gestor ou de gestora, o problema sempre vai voltar para você, porque você está no âmbito de responsabilidade para lidar com os problemas que quem está na operação não tem autonomia para lidar, não tem conhecimento para lidar, não tem estrutura para resolver. Então, vai voltar para você. Por isso, fica esse
entendimento da importância de você dar atenção para as coisas que não estão acontecendo. E esse conselho ele é muito válido, porque ele é muito real e a gente vê isso todos os dias. Então não faça parte desse grupo de ficar esperando que as coisas se resolvam sozinhas. Você precisa deixar muito claro o que precisa ser feito, como precisa ser feito, quando precisa ser feito, de que maneira e com que resultado. Isso é seu papel fazer, então para de ficar inventando desculpa, vai lá e resolve.